Fala, Nação Celeste! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal! Bora lá conferir comigo as principais notícias do nosso Cruzeirão cabuloso! Pessoal, Paulo Pelaipe crava novos reforços às vésperas de decisão na Copa do Brasil. E o Cruzeiro que ofereceu um caminhão de dinheiro para contratar queridinho do Vasco. E Bidjalva projeta a decisão do Cruzeiro na Copa do Brasil e avalia a postura do time contra a CRB. Então, bora lá ficar comigo até o final desse vídeo e acompanhar todas essas notícias do nosso cabuloso. Mas antes, é claro, pessoal, aquele pedido sempre importante. Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva, deixe seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Lembrando que o nosso canal é feito de torcedor para torcedor. Notícias de forma simples, descomplicadas, daquele jeito facinho, pra você ficar por dentro de todos os bastidores da Toca da Raposa. Então, bora lá pra mais uma resenha! Então, pessoal, Paulo Pelaipe, crava novos reforços às vésperas de decisão na Copa do Brasil. O departamento de futebol do Cruzeiro continua atento ao mercado da bola. Dentro de campo, o Cruzeiro encerrou a preparação, visando o duelo de amanhã contra o CRB pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Fora de campo, informações importantíssimas sobre os bastidores do nosso Cruzeirão. Pedrinho BH, que já falou em outras oportunidades sobre a tranquilidade do Cruzeiro neste mercado de transferências. E o departamento de futebol é formado por ele, Pedro Júnior, e o diretor Paulo Pelaipe. Além, é claro, do aval do nosso mister, Leonardo Jardim. Pelaipe, que deu entrevista hoje ao Band Esportes, confirmou reforços em breve, mas pregou cautela, meu povo. Olha o que ele disse, o Cruzeiro vai se reforçar em uma ou duas posições, mas com cautela e pés no chão. Dentro de uma realidade financeira, o Cruzeiro não irá fazer loucuras financeiras para fazer contratações. Pessoal, palavras aí de Paulo Pelaipe. A janela, que se encerra em 2 de setembro. E o Cruzeiro corre contra o tempo para fechar aí no mínimo essas duas contratações antes do término aí dessa janela. E tudo indica que essas duas posições serão um zagueiro que atue pro lado esquerdo e um atacante que jogue pro extremidades, tanto do lado direito como também do lado esquerdo. E o Cruzeiro que já tentou aí, tem negociado com vários atletas, mas de momento nada concreto e seguimos aí no radar. E o Cruzeiro, é claro, tá oferecendo proposta, tá formulando contrato, tá em busca aí de um jogador, ou 2 jogadores que possam atender os requisitos técnicos aí do nosso querido mister Leonardo Jardim. Jogadores jovens, com vigor físico aí bacana, que possam contribuir tanto tecnicamente como também aí uma venda futura, O Cruzeiro que iniciou suas conversas pela contratação de um jogador revelado nas categorias de base do Vasco da Gama e que atualmente joga na Major League Soccer, a endinheirada, vamos dizer assim, MLS. Pessoal, notícia aí do portal cruzeirense.com.br. O atacante seria Gabriel Peck, de 24 anos, que foi procurado pelo Cruzeiro nas últimas semanas. Destaque do Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos, Peck recebeu o convite para retornar ao futebol nacional. Além do Cruzeiro, o ponta também chegou a ser procurado por outro rival da Série A, no caso, o Palmeiras. E as informações são aí do portal Goal, pessoal. E apesar aí de ter ficado feliz com as ofertas do Cruzeiro e do Palmeiras, Gabriel Peck rejeitou a ideia de voltar ao Brasil neste momento e quer seguir aí sua carreira no exterior. Completamente adaptado aos Estados Unidos, o atacante vive um bom momento no Los Angeles Galaxy e não pensa em deixar a MLS por agora. Podendo atuar tanto na ponta direita quanto também na ponta esquerda, Gabriel Peck é o tipo de jogador que atrai aí o nosso querido técnico Leonardo Jardim. O comandante português
tem pedido à diretoria do Cruzeiro para que compre um atacante rápido, de beirada e que seja aí bom nos dribles. Pessoal, o Cruzeiro que teve muitas dificuldades aí nos dois penúltimo, né, e antepenúltimo jogo, né, contra o CRB e contra o Ceará. Naquela derrota pro Ceará aí por 2-1 e no empate contra o CRB por 0-0, o Cruzeiro teve muitas dificuldades, pois os adversários jogavam muito fechados. E esse atacante de beirada, driblador, dribla em cortes curtos, né, em passes curtos, o jogador consegue aí quebrar uma linha de marcação com uma jogada, né, uma jogada individual, um cara driblador que parte para cima, é muito importante para o Cruzeiro nesse estilo de jogo. Então, seguimos aí na busca, né, na saga por um atacante de beirada. E desde que trocou o Vasco pelo Los Angeles Galaxy, pessoal, Gabriel Peck tem sido um dos grandes destaques da MLS como um todo. Em 2 anos nos Estados Unidos, o atacante soma 68 partidas disputadas e números que impressionam. São 29 gols marcados e 20 assistências anotadas neste período. Pessoal, Cruzeiro que segue firme e forte e amanhã tem decisão contra o CRB na Copa do Brasil. E o nosso titular absoluto, né, o zagueiro Lucas Vidalba, comentou sobre a postura do Cruzeiro para o jogo do CRB nesta quinta-feira pela volta aí da milionária Copa do Brasil, né? As oitavas de final, jogo aí decisivo. As equipes que vão se enfrentar no estádio Rei Pelé, em Maceió, a partir das 9 horas da noite. E em entrevista na nova sala de apoio de imprensa da Toca da Raposa 2, nesta quarta-feira, Vidalba afirmou que o Cruzeiro precisa manter o estilo de jogo independentemente de qual que seja a competição. Ele disse que não muda o chip, o que muda é a competição. Que o Cruzeiro vai manter o mesmo objetivo, independentemente de qual for a competição, e que ele entende que esse jogo representa uma classificação, mas com a mesma ideia, seguindo aí o Cruzeiro trabalhando e em busca da melhoria daquilo que representa dentro de campo. Ele também destacou que o Cruzeiro pode fazer para superar as retrancas dos adversários com características mais defensivas, né? E lembrou que o primeiro jogo com o Vila Nova não foi tão assim, que o Cruzeiro encontrou uma maneira para abrir aí esse jogo, né? Abrir a marcação. E essa mesma chave que o Cruzeiro vai tentar fazer aqui contra o CRB, né? E não foi por falta de tentar, né? O Cruzeiro tentou fazer esse tipo de jogo no Mineirão. E ele entende que tem esse tipo de equipe que tenta ficar mais fechada e espera um pouco mais. E um de nós tem que quebrar esse tipo de jogo, né? No caso, um dos jogadores do Cruzeiro tem que quebrar esse tipo de jogo, que é o que eu falei, né? Que o atacante de beirada seria perfeito para poder quebrar essa linha de marcação e, né, fazer um facão ali batendo pro gol ou dando passe, quebrando uma linha ali, botando alguém na cara do gol. Cruzeiro e CRB que lutam aí para uma vaga às quartas de finais da Copa do Brasil, né? Depois daquele empate horroroso por 0-0 no Mineirão, né, na última quarta-feira, dia 30. E as chances de avançar estão aí abertas. Uma vitória simples garante Cruzeiro ou CRB na etapa seguinte dessa competição, né? A milionária Copa do Brasil. Em caso de nova igualdade, a vaga será decidida nos pênaltis. Só para lembrar, pessoal, para além de desempenho esportivo, quem se classificar para a próxima fase vai garantir aí a bagatela de 4,74 milhões de reais. Meu povo, então é isso, pessoal. Ficamos com mais um vídeo por aqui e aproveita e peça encarecidamente. Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve, meu povo. Deixe seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. E espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.